Olá, amados da Amanda, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E a receita que eu vou estar passando para vocês hoje é o empadão de frango, que eu tenho certeza que se vocês seguirem certinho as dicas, vocês vão conseguir reproduzir aí na casa de vocês também. Então vamos lá? Então vamos começar com os ingredientes da famosa massa podre. Então você vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 250 gramas de margarina gelada, 2 ovos e uma pitada de sal, uma pitada generosa, tá? De sal. Com a farinha dentro de algum recipiente que seja grande, você vai colocar a margarina gelada dentro. E aí você vai começar a misturar a farinha com essa margarina. Você pode até, como você vai ver, eu vou começar a misturar com a colher, só para incorporar ali um pouco, mas não tem jeito, você tem que fazer com a mão mesmo, tá? Então você vai misturando, misturando, até ele formar uma farofinha, tá? Vocês vão vendo o ponto aí quando for chegando. E a dica principal para fazer essa massa é não sovar a farinha, tá? Você tem que ir mexendo, ó, você tá vendo que eu tô com os dedos e mexendo com as pontas dos dedos para que essa massa não crie elasticidade, tá? Porque a gente quer que ela fique quebradiça no final, né? Igual de empadinha mesmo. Então aí, ó, já misturei, fez uma farofinha, eu acrescento o sal e os ovos, tá? E continuo mexendo da mesma forma. Com a ponta dos dedos, vou apertando, 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 até que vai chegar um momento que não dá mais para você mexer ele dentro do pote, você tem que passar para uma bancada, para mesa, para pia, aonde você estiver fazendo, tá bom? E você vai apertando até chegar nesse ponto aí, é bem rapidinho mesmo. Ó, você tá vendo que a massa ela não estica, ela quebra, ó. Então esse é o ponto correto da sua massa. Depois que chegou nesse ponto, você vai pegar um plástico filme ou um saquinho, alguma coisa assim, vai envolver essa massa e levar ela para a geladeira. E enquanto isso, a gente vai fazendo o nosso recheio, tá bom? Vai dar aí uns 30 minutinhos de geladeira, que é o tempo que você precisa para deixar o recheio pronto. Para fazer o recheio, você vai precisar de 1 quilo de frango desfiado, né? Cozido desfiado, 2 dentes de alho, uma cebola picada, um sachê de molho de tomate, um molho de tomate, cheiro verde a gosto, uma lata de milho e um copo de requeijão. Então você vai começar colocando um fio de óleo na panela. Aí na minha panela eu já coloquei, tá, o fio de óleo. Você pode ligar já a panela e acrescentar primeiro a cebola, porque a cebola é o que demora mais para fritar, né? Para dourar. Então você vai coloca a cebola, mexe ela até começar a ficar transparente. Quando ela começar a ficar transparente, você já pode acrescentar o dente de alho, tá? O alho amassado. E aí você vai fritar, vai sempre mexendo para não deixar queimar. E quando o alho começar a ficar douradinho, aí a gente vai entrar com o nosso frango. Alho já dourado, ó, tô acrescentando o frango então. E a gente vai sempre mexendo para refogar certinho esse recheio. Até para dissolver não, né? Para soltar algum pedacinho de frango que não desfiou bem, você vai mexendo sempre, tá bom? Para ele ficar um recheio bem bonito. Aí eu tô acrescentando o tomate e nessa hora você pode temperar com os temperos do seu gosto. Eu acrescentei sal, tempero baiano, colorau, um temperinho próprio para frango que eu gosto de comprar, mas você coloca os temperos da sua preferência, tá bom? Pimenta do reino, que você quiser. E continua refogando tudo. Depois de bem misturadinhos os temperos, aí você pode acrescentar o milho, que é opcional, tá? Que você também pode colocar azeitona, se você quiser, o que você quiser colocar no meio do seu recheio. E aí você coloca o sachê de molho de tomate também e vai misturando bem.
Depois que ele ferver um pouquinho com molho de tomate, você já pode colocar o requeijão. Coloca o copo de requeijão, mistura bem e por último você vai colocar o cheiro verde, tá bom? O cheiro verde você coloca bem no finalzinho mesmo, na hora de desligar já o fogo. E tá pronto o nosso recheio, a gente vai deixar ele esfriar um pouquinho, enquanto isso a gente vai abrir a nossa massa. Você vai pegar um pedaço, metade daquela massa que você deixou descansando na geladeira e vai colocar entre 2 plásticos. Aí eu tô usando plástico filme, mas se você não tiver, você pode usar aqueles saquinhos também que a gente compra para congelar a carne, sabe? Você vai pegar esses 2 plásticos, um em cima e um embaixo, e vai abrir a sua massa ali, com um rolo, com um copo de vidro, com uma garrafa, o que você tiver. E vai esticar essa massa para deixar ela numa espessura fininha para a gente colocar ela no fundo da nossa forma. Peço desculpas porque enquanto eu fui abrindo a massa, a câmera andou um pouquinho, mas acredito que não vai ter problema para vocês entenderem como é o processo, tá bom? Então eu abri a minha massa e aqui eu vou utilizar uma forma de fundo removível, tá? Para facilitar na hora de desenformar. Mas se você não tiver, também dá certo com a forma normal, tá? O único problema é que você não vai conseguir desenformar a torta bonitinha. Então aí eu abri, ó, você tá vendo que ela fica numa espessura fina, né? E eu vou colocar essa massa no fundo da minha forma. Se você não quiser abrir a massa, você também pode ir colocando pedacinho por pedacinho e apertando ela na forma, que vai dar certo da mesma forma. Mas assim eu acho que ela fica mais na espessura igual o fundo, tá? Para não ficar umas partes muito grossas e outras muito finas. Agora nas laterais, ó, eu vou pegando os pedacinhos de massa onde faltou, onde minha massa aberta não alcançou, e eu vou preenchendo ali e apertando para formar a volta inteira ali da minha forma, tá bom? É só ir apertando que ela vai grudando tudo certinho. Depois que eu coloquei a massa nas laterais todas, a gente já coloca o nosso recheio todo de frango, ó, tá vendo que ele ficou bem cremoso. Aí espalha bem. E aqui eu tô acrescentando também mussarela, tá? Eu vou colocar certinho na descrição a quantidade que eu usei, mas eu usei aí 5 fatias de mussarela, que é o que eu tinha aqui em casa. Mas você pode não colocar ou colocar mais, colocar catupiry se você quiser. Aqui é a sua escolha, tá bom? E agora eu vou abrir mais o restante da massa, né? Mais um pedaço de massa para fazer a parte de cima da nossa torta, do nosso empadão. Aqui você tem 2 opções. Ou você abre ela inteira e fecha ela por completo, como se fosse uma empadinha mesmo. Ou então você pode fazer como eu vou fazer aí, que você vai ver, tirinhas para fazer intercalado, sabe? Fazer como se fosse assim, jogo da velha, para colocar em cima, que dá uma aparência bem legal na nossa torta também, tá? Então, se essa for sua opção, você pode fazer as tirinhas com a faca e ir colocando com muito cuidado para a massa não quebrar, colocando em cima da sua torta lá. Eu já vou te mostrar como fazer. Você tem que ir tirando do plástico com muito cuidado as tirinhas e colocando ali na posição que você quiser, tá bom? E você já pode ir apertando as laterais ali para ela grudar com a massa de baixo, tá? E você vai fazer isso em toda a sua assadeira. Você primeiro coloca elas na vertical e depois na horizontal para fazer esses quadradinhos que dão uma aparência bem legal pro empadão. E aí eu venho fazendo o acabamento ali com uma faquinha, tirando o excesso das laterais, e com um dedo eu vou juntando daí as tirinhas a quantidade de massa que tem embaixo, tá bom? E aí tá pronto, já montada a nossa torta,
tô pincelando aqui uma gema batida, tá? Que eu bati ela com garfo mesmo, só pra nossa torta ficar mais douradinha. E vou passando em tudo e vou levar ela pra assar a 180 graus. E aí, ó, eu acabei de tirar ela do forno, ela tá douradinha. Eu já vou desenformar e mostrar o resultado final pra vocês. Aqui, como vocês podem ver, eu não tive paciência de esperar muito tempo ela esfriar, então eu não consegui tirar o fundo da forma. Na hora que eu cortar, vocês vão ver que vai aparecer ele. Mas se você tiver um pouquinho mais de paciência, que a gente estava com fome e não conseguiu esperar, mas se você tiver um pouquinho mais de paciência, você espera para tirar ela, desenformar ela toda, tá bom? Mas olha só o resultado, como ficou nosso empadão. A massa super crocantinha, quebrando, aquela massa que desmancha na boca, que é o ideal de uma empada, né, de um empadão. E o recheio super cremoso. Então esse, ó, é o resultado final do nosso empadão. Uma massa super fácil de fazer, que você faz em 15 minutos. O que demora mais é o tempo do recheio mesmo e a montagem, mas vale a pena, porque o resultado é incrível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal para estar acompanhando as outras receitas que vão surgir por aqui. E caso você faça esse empadão ou qualquer outra receita do canal, lembra de marcar a gente nas redes sociais, tá bom?